Senhor Jesus Cristo, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, somente a Tua misericórdia, Pai, para nos sustentar, nos ajudar, nos fortalecer. Esta sublime graça, Pai, que nós cremos e recebemos, em nome de Jesus. Poderoso Deus, uma vez mais nós pedimos a Ti, fala aos nossos corações, alimenta a nossa alma, o nosso espírito, cura o nosso corpo cansado, Pai. Tira todo pensamento contrário, todo egoísmo, todo orgulho, tudo aquilo que não convém para a Tua presença, pois nós queremos que o Senhor esteja aqui conosco. Portanto, eu peço, Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Afasta de nós toda maldição, todo mal, e pedimos que o Teu Espírito Santo nos lave, nos purifique. Ajuda-nos, Senhor, em nossas debilidades. Não é sobre nós, mas é pela obra redentora do Calvário. É o Senhor Jesus Cristo que nos pagou um alto preço na cruz por nós, e nós aceitamos e recebemos. Pai, toda potestade, todo espírito contrário seja colocado por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu rejeito, expulso e proíbo a ação de Satanás sobre este culto, em nome de Jesus. Que cada mente aqui esteja livre para receber a Tua palavra, que o canal que faz contato à nossa alma seja aberto, e o Teu sangue remidor possa pousar sobre cada coração, e a bênção do Espírito Santo esteja sobre cada um. Que o Teu poder, a Tua unção, a coluna de fogo possa passear sobre esta igreja, possa visitar aqueles que estão em casa. Que esta mesma unção seja experimentada por aqueles que ainda vão assistir do futuro. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Fortaleça, Pai, abençoa cada criança. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no Salmo 127. Salmo 127, eu tenho apenas um versículo, que é o versículo 3. Salmo 127, versículo 3. No passado eu falei sobre a missão e submissão, e hoje nós vamos falar sobre a missão. A missão que cada pai, cada mãe tem. Amém? Aqui diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Vamos falar juntos, aqueles que estão lendo, aqueles que estão apenas acompanhando, diga comigo: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Amém. Senhor Jesus Cristo, torna viva a Tua palavra. Eu repreendo todo e qualquer espírito de atrapalho, de perturbação, de pensamentos altivos, pensamentos embaralhados, toda preocupação, sono, seja o que for que o diabo tente lançar para impedir que as bênçãos do Senhor, que a palavra do Senhor chegue aos corações, está repreendido no nome do Senhor Jesus Cristo e expulso daqui no nome de Jesus. Anjos do Senhor, ministrem agora ao nosso favor e cumpra assim esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podem se sentar, meus irmãos. Eu tenho a mensagem Tua Casa. E nós lemos aqui, meu assunto, meu título da pregação é Herança do Senhor. Eis que os filhos são herança do Senhor. A palavra herança, ela significa ação de herdar, de adquirir por sucessão, o quê? Patrimônio, incluindo bens, direitos, dívidas, deixando por alguém em razão do seu falecimento. Esse é o significado da palavra herança. Então, o que pode ser uma herança? Pode ser um patrimônio, pode ser bens, direitos
ou dívidas. Ninguém quer herdar dívidas, né? Mas existe esse tipo de herança. Uma característica das heranças, falando natural, é que a herança você tem que receber ela. Se você foi, né, nomeado para ter uma herança, ou é um direito legal receber aquela herança, você pode até dizer, não, mas eu não quero. Porém, você tem que receber, mesmo que você não queira. Você é obrigado a receber diante do juiz, diante da lei. Então, depois que você recebeu, você faz o que quiser, é sua. Mas você é obrigado a receber. A gente fala, às vezes, vê as pessoas falar, não, mas eu quero abrir mão, eu não quero. Não tem essa, né, irmã Carla? Tem que receber. Seja dívida, seja bem, seja o que for, você vai receber herança. Se é para você, é para você. Entende? Então, fato é que recebemos herança. Amém? Existem boas heranças, existem heranças ruins. Já falamos sobre as maldições hereditárias em outros cultos, né? Mas se herança, né, um dos sentidos da herança é um patrimônio, eu quero te perguntar, qual é o seu maior patrimônio? Qual é o maior patrimônio que você tem? Você pode pensar, refletir. Nós temos carros, nós temos casa. Qual é o teu maior patrimônio? Se você perder o carro, é ruim? É ruim, mas você trabalha, compra outro. Né? Você perder a casa, pegar fogo na sua casa, é ruim? É muito ruim, né? Mas você trabalha, compra outra. Um dia você vai partir e não vai levar nada desta terra. Né? São coisas que não são verdadeiramente um patrimônio. Se você perder a saúde, é muito ruim. Porque você vai ficar impedido de trabalhar, de viver bem. Porém, irmãos, todos nós vamos envelhecer. A Bíblia diz que depois dos 80 é enfado e canseira. E vamos envelhecer, um dia vamos descer à sepultura, e até esse corpo que nós consideramos tanto, um dia vai falhar e vai ficar para trás. Agora, a família é essa herança do Senhor que você pode levar para o céu. Vocês entenderam? Qual é o nosso maior patrimônio? Família. Porque eu posso levar para o céu. Vemos, como o Jó disse, nuvem para esse mundo e não vou sair desse mundo. Mas a herança dele, ele fez holocaustos, vocês sabem a história, né? E lá no céu ele tinha o dobro de filhos. Amém? Então, aquilo que nós amamos, aquilo que nos ama, e família eu digo de uma forma bem geral, não apenas filhos, mas mães, avós, aqueles que nós amamos, sobrinhos, porque tem algumas pessoas, alguns irmãos que não têm filhos, mas nós amamos, né? Então, há uns filhos, né, tá aí de adoção, que a gente adota, né, Laura? E isso nos dá alegria, isso nos comove a orar, a buscar no Senhor, a cuidar, a proteger, porque nós temos esta missão dada por Deus. E é por isso que o diabo ataca tanto, irmãos, as crianças. Hoje é o dia 12, e é conhecido como o Dia das Crianças. Esse mês de outubro me lembra algumas coisas, né? Uma é a morte do meu avô, Manuel Rodão. E o Dia das Crianças, o aniversário do Timuca, aquela chuva de pedra, inauguração da primeira igreja. E tudo isso são datas importantes para nós. Eu creio que cada família tem suas datas importantes também para lembrar. Né? E naturalmente, no nosso mundo, nós temos este mês de dedicação às crianças, ao cuidado das crianças. Porém, irmãos, não se engane. Tudo que tem neste mundo é maligno, ruim, pervertido e torto. E na mão do diabo. Então, existem festas pagãs nesta mesma data. E esta data homenageia ou comemora 2 demônios crianças, que não vou falar o nome, não vamos dar moral para o diabo. Mas 2 demônios crianças. E o que as pessoas que servem esses demônios fazem?
Eles compram brinquedos, doces, balas, fazem suas oferendas, dedicam aquilo a Satanás e depois distribuem pelas ruas. E quem toma aquilo ali, quem come aquelas balas, não recebe aqueles brinquedos, recebe junto uma maldição. Então, existem coisas que são boas, bênçãos, mas existem maldições que nós devemos rejeitar e ter prudência. Essa semana uma irmã veio me perguntar sobre a questão daqueles cabelos malucos e pesquisei brevemente na internet, não vi muitas coisas. Mas isso não parece bem, Mas siga o coração. E muitos irmãos até fizeram algo a esse respeito, porque é algo que está nas escolas, E depois, pesquisando e vendo, começou a aparecer informações e mostrar que aquilo tem uma coisa maligna por trás. Então, meu irmão, não vem da Bíblia, desconfia. O diabo não brinca em serviço. E ele quer tomar a tua herança. Ele quer fracassar, fazer com que fracasse a sua missão. Então, sabendo, entendendo essas coisas, nós tomamos uma posição diferente de antes. Se um dia você fez tal coisa, não faça mais. Essa é a posição que nós devemos tomar em relação a essas coisas. Por exemplo, Paulo nos disse para não comer carne imolada ao ídolo, que é o mesmo dessas balinhas aí, que são distribuídas, consagradas a demônios. Porém, se você não sabe e vai comer, ore. Entende? Se aconteceu já, ore pedindo a santificação de Deus e não faça mais, não coma mais, não receba mais. Rejeite aquilo, entende? Tenha a sua atitude daqui para frente agora. Então, nessa questão dos cabelos, tenha uma atitude cristã daqui para frente em relação a isso. Não vou entrar em muitos detalhes, mas está lá no grupo da igreja, você pode conferir. Agora, o que é a nossa missão? É criar os filhos. E isto é uma missão que Deus nos deu. É uma missão dada por Deus. É a missão do pai, da mãe, aqueles que são responsáveis, cuidar dos filhos. Veja, um dia Deus ele chama Maria e José e entrega a missão mais preciosa que já existiu para um pai e para uma mãe, e dá um bebezinho para eles cuidar. Poderia Deus fazer assim, fazer nascer Jesus de Maria, então os anjos vinham e cuidarem de Jesus, Mas Deus não fez assim. Deus chamou José para ser a figura paterna de Jesus. E José tinha a responsabilidade, Maria também, de criar Jesus. Eles sabiam quem Jesus era e eles tinham que passar esta informação para Jesus. E Jesus tinha que crescer e executar a missão da vida dele. Todos nós temos uma missão semelhante à de Maria e de José. Pegar esta herança que o Senhor nos confiou e cuidar dela, projetar ela, ensinar ela. Como? Dando um caráter. Então, a criação dos filhos, irmãos, é uma missão que nós não podemos falhar. Nós não podemos errar com esta preciosidade. Os filhos, irmãos, eles são, como já iniciei, uma missão dada por Deus para criar para Deus. Eles são promessas. Que promessa? Povoar o céu. Alguém aqui tem filho para povoar o inferno? Não. Então nós temos a missão de povoar o céu. Manifestar todas aquelas almas que um dia antes da fundação do mundo o Senhor Jesus viu e através da criação do homem, Adão e Eva, criou todas as almas, de uma vez só os fez, a Bíblia diz, manifestou Adão e Eva, com a queda, assim viemos a nascer depois. Mas estamos aqui nesta missão de manifestar aquelas almas. Amém? Amém? Então nós temos uma missão clara. Diga comigo. Povoar o céu. Amém? Amém? Os nossos filhos, irmãos,
nas nossas mãos, eles são ovelhas. Nós temos que proteger, prover e projetar. Nós temos que guiar, como um pastor guia as ovelhas, com vara e com cajado. Guiar para o caminho, está se desviando, volta aqui, meu filho. Está caindo, busca com o cajado, o gancho. Busca para perto do pai e da mãe. Proteger com as nossas orações, com os nossos cuidados. Problemas, irmãos, de pedofilia acontecem em casa, com pessoas de confiança, pessoas que você confia. Então, quem é responsável pelos nossos filhos é o pai e a mãe. Então, meu irmão, nada de dormir na casa dos outros, tá? Não deixe seu filho dormir na casa de ninguém. Sua criança, mas é o tio, é a tia. Não deixe. Eu vou. Não deixe. É preciso ter uma extrema confiança para você confiar a sua criança na mão de um parente. Porque essas coisas ruins acontecem com parente, com família. Então tenham extremo cuidado quando se trata de proteger. Prover alimentação, roupa, farmácia, tudo que precisa, você precisa prover. E você precisa também projetar os filhos. Quem vai abençoar com sabedoria, quem vai plantar a semente para esse menino ser talvez um empreendedor, uma pessoa de sucesso, a educação, a escola, quem vai insistir nisso é os pais, é o dever dos pais, projetar essa criança. Então, os pais eles têm a responsabilidade de inserir esse filho também no mercado de trabalho, e se possível for, dar aqueles empurrão que ninguém mais vai fazer por ele, se não for pai e mãe, e assim você vai prover uma maneira daquele filho ter melhores resultados do que você teve. Amém? Claro que cada realidade é uma realidade, e o mais importante não é ainda o natural, mas é o espiritual. Amém? A Bíblia também nos fala, no verso 4 da escritura que nós lemos, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Os filhos da mocidade como flechas na mão do valente. A flecha ela precisa ser preparada pelo arqueiro, Não é qualquer madeira que ele escolhe, ele precisa pegar uma madeira que seja própria para ser uma flecha, precisa ser plainada, alinhada. Ele precisa de uma pedra pontiaguda, afiada, e naqueles dias afiar uma pedra dava trabalho, ou então fazê-la com ferro e depois afiar também dá trabalho. Então os pais têm o dever de preparar essas flechas. Para quê? Para serem lançadas e atingir o alvo. Agora, para um arqueiro lançar a flecha, ele tem que esticar a flecha. Por isso, na mão do valente. Vamos dizer, na mão do preguiçoso, puxa pouco. Meu filho, teu avô não foi grande coisa, teu pai não é grande coisa, e tu também não vai ser grande coisa, e a flecha cai aqui. E aí vem aqueles ditadinhos que dizem a fruta não cai longe da árvore. Não, nós temos que projetar, esticar o máximo que a gente pode. A mão tem que vir aqui, no coração, entende? E depois que chega no coração e projetou tudo que pode, tudo que você teve ao seu alcance, aí você tem que fazer assim com a mão, abrir mão e deixar que aquele filho vá e atinja o alvo. E qual é o alvo? Começar uma nova missão, uma nova família. Qual é o alvo? Chegar no céu, atingir a salvação. Vocês concordam com isso? Precisamos fazer isso. Não significa que o filho vai abandonar a mãe, o pai, vai deixar de cuidar, não. A palavra também diz, honra teu pai e tua mãe, para que lhe acrescentem os dias na terra. E honrar pai e mãe, sabe o que significa? Não é tratar bem, dizer senhor e senhora.
com educação. Honrar pai e mãe significa cuidar deles na velhice. Então, o filho nunca deve abandonar os pais na velhice. Nós devemos cuidar, é nossa responsabilidade, é a responsabilidade dos teus filhos cuidar de você na velhice. Tudo isso, irmãos, eles precisam ser ensinados. Então, o irmão Branda chega a dizer que há um quinto evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Mas há um quinto, o evangelho da mãe. Vocês já ouviram isso várias vezes, né? A história de Jesus contada na versão da mãe. A mãe, do pai. Nós precisamos disso. Né? Ensinar os nossos meninos, as nossas crianças, no caminho que elas têm que andar. Agora, quando uma pessoa recebe uma herança, né, e às vezes algo de grande valor, algo muito bom, mas na mão de uma pessoa irresponsável, aquele patrimônio ou aquele negócio, vocês já viram, né, que às vezes se perde. Você vê uma empresa de sucesso, ali tem um grande faturamento, mas então os velhos morrem, um filho assume e quando vê, faliu a empresa. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Já. Isso é bem real. Por quê? Porque faltou o investimento naquele projeto, na parte daqueles herdeiros. Então, nós precisamos, com essa herança que nós recebemos, investir nos filhos. Investir, irmãos, não digo no lado financeiro, como já falamos, mas o valor, a maior moeda que você pode investir nos filhos se chama tempo. Tempo. Maior investimento que um pai e uma mãe pode dar aos filhos é tempo. Porque os filhos, eles não vão vir prontos. Você precisa construir. E qualquer construção que você for fazer na vida demanda tempo. Você precisa de dedicação, estar junto. Por isso, irmãos, é mais importante você estar presente na vida do seu filho do que você dar presentes. É bom receber presentes, né? As crianças gostam. Mas tem pais que só dão presente e não estão presentes. Então, é mais importante você estar na presença deles, com eles. Seja momentos alegres, tristes ou de brincadeiras. Ter tempo de qualidade. Mais importante você estar na sua presença. O irmão Rodrigo cantou aquele hino no começo. Paixão por sua presença, Senhor. É muito mais importante do que os dons espirituais é ter o dono do dom. Então, muito mais importante do que a roupa, do que os recursos, do que o cursinho que o pai pode pagar, ou a faculdade, ou seja lá o que for, é a presença daqueles pais na criação desses filhos. Tem uma história, ela já é antiga, mas é adaptada frequentemente, né? Uma criancinha estava orando e ela orava assim: Senhor, me transforma num celular, Senhor. Ó Deus, me transforma num celular. Eu quero ser um celular, Senhor. E aquele pai viu a criança orar daquele jeito e perguntou: mas por que, meu filho? Para passar tempo com o Senhor. Para passar tempo com a mamãe. Então, irmãos, a gente precisa estar presente com os filhos. Há muitos relatos das pessoas que vêm e pedem oração e dizem: pastor, o meu filho está nas drogas, o meu filho está na cadeia, meu filho está com problema assim, assim, assim. Aí como foi a infância desse menino? Ah, pastor, teve de tudo. Me matei trabalhando para dar do bom e do melhor. E é verdade, deu do bom e do melhor, mas não estava junto. E aquilo que a gente tem falta na infância, a gente quer conquistar no futuro. Pessoas que tiveram poucas roupas na infância, você vai ver que o guarda-roupa é entulhado de roupa quando cresce. Tudo que você teve falta na infância, você quer compensar na vida adulta. E às vezes aquela atenção que não teve dos pais, aquele jovem, aquele rapaz, com uma forma de imaturidade,
encontra nas drogas um alívio fácil, rápido para a depressão, para a angústia e o socorro dos pais, a preocupação dos pais, a atenção dos pais. Aí os pais, aquela atenção que eles não puderam dar, porque às vezes estavam ocupados, estavam com muitos problemas, ou mesmo que passou por alguma negligência, ou às vezes por falta de conhecimento, entendimento, aquela falta que fez na infância a atenção dos pais, agora os pais correm atrás para resolver os problemas, as aflições de uma vida angustiada, atrapalhada, cheia de armadilhas, cheia de vícios. Felizmente isso acontece muito. O maior presente que você pode dar para o seu filho não custa dinheiro, custa tempo. Vou repetir, o maior presente que você pode dar para o seu filho não custa dinheiro, custa tempo. Passar tempo com eles. É uma pergunta que eu faço frequentemente para o Dimas e eu faço intencionalmente para ele. Eu pergunto assim: você se sente amado? E ele responde: sim, papai, eu me sinto amado. Quando você se sente amado? Aí a resposta é: quando o Senhor conversa comigo e quando o Senhor dorme comigo. Passar tempo. É o que grava, é o que eles precisam. Passar tempo de qualidade. Sentar e conversar com uma criança. Sentar no chão e brincar de carrinho. O pai, uma mãe, sentar no chão e brincar de boneca. É bom, a Ana ganhou uma bicicleta, mas melhor do que a bicicleta é ver o Alexandre empurrando a bicicleta no campo. Com a Ana em cima, né? A felicidade dela não é tanto na bicicleta, mas é o pai estar ali empurrando. Aquilo lhe ensina coisas, transmite segurança, ensina coisas inconscientes para aquela criança, que ela mesma não sabe distinguir, entender, mas isso vai refletir lá na vida adulta dela. Amém? O maior problema que nós temos hoje, irmãos, é a desconexão dos pais com os filhos. É o maior problema que nós temos em relação aos crescimentos, né? Eu separei algo que eu pesquisei na internet e quero trazer para os irmãos. É o diagnóstico central de filhos emocionalmente doentes. A consequência mais direta e abrangente da ausência paterna é a formação de filhos emocionalmente doentes. Esta condição se manifesta através de um conjunto de desordens psicológicas e emocionais que afetam profundamente a identidade e o bem-estar da criança e do adolescente. A ausência do pai está diretamente associada à falta de autoestima, instabilidade emocional, irregularidades hormonais, depressão, ansiedade e sentimentos de rejeição. Estatísticas e impactos comportamentais, com base em dados do Instituto de Direito da Família, citados em um artigo de Juliana Tomasi de Almeida, sobre a síndrome da alimentação parental. A ausência paterna está correlacionada a uma série de desvios comportamentais e sociais de alto risco. Essas áreas de impacto e suas consequências são delinquência. 70% dos delinquentes e adolescentes e pré-adolescentes crescem distantes de um genitor, um pai ou da mãe. Desempenho escolar. Crianças sem a presença do pai têm 2 vezes mais probabilidade de apresentar baixo rendimento escolar. Comportamento. Crianças sem a presença paterna têm 2 vezes mais probabilidade de desenvolverem quadros de rebeldia a partir da 3ª infância e a disciplina no lar cai drasticamente. Saúde mental, a taxa de suicídio ou tentativa entre os adolescentes de 16 a 19 anos
triplicou nos últimos 5 anos. 3 em cada 4 desses casos ocorrem em lares com pais ausentes ou distantes. Uso de substâncias. Crianças sem o modelo paterno estão mais propensas ao uso de álcool, tabagismo e outras drogas. Educação superior. As chances de uma criança se graduar com êxito em um nível superior caem em 30%. Impactos específicos em filhas. A ausência da figura paterna demonstra ter um impacto particularmente acentuado na vida de meninas, aumentando sua vulnerabilidade em diversas áreas críticas, como gravidez e aborto. Filhas distantes do pai têm 3 vezes mais chances de engravidarem ou realizarem um aborto durante a adolescência. Relacionamentos futuros. Meninas que crescem apenas com a mãe têm o dobro de probabilidade de se divorciarem. Sexualidade precoce. Meninas que crescem distantes da figura paterna têm 5 vezes mais chances de perderem a virgindade antes da adolescência. Vulnerabilidade e abuso. Meninas distantes do pai têm 3 vezes mais chances de serem vítimas de pedofilia ou de procurarem afeto em qualquer figura masculina mais velha. Então, aquilo que faltou na infância, naturalmente aquelas crianças, jovens, vão procurar compensar com coisas do mundo, com coisas erradas, com pecados, coisas inconscientes, e é por isso que nós vemos tanta degradação social neste mundo, porque as armas do inferno estão apontadas para a sua missão, para a família, para a criação dos nossos filhos. Estão apontadas para isto. Como eu disse antes, nós precisamos investir. E o maior investimento que nós temos se chama tempo. Deuteronômios, capítulo 6, verso 4, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Amém? Amém. Agora veja o que você faz com isso. E as intimarás. Intimarás. Quer dizer, coloca para o lado de dentro a teus filhos. Intimarás a teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-se. Em outras palavras, você está dizendo: gaste tempo falando da palavra de Deus. Gaste tempo com o evangelho da mãe. Gaste tempo com seu filho. Falarás assentado em sua casa, andando pelo caminho, passeio, na viagem, deitando antes de dormir e quando acordar. Gaste tempo com seu filho. Provérbios 22, bem conhecido, verso 6, diz: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Os filhos, irmãos, se perdem em casa. Então, nós precisamos exercer uma influência sobre os nossos filhos maior do que a do mundo. Nós precisamos entregar Jesus Cristo aos nossos filhos. E uma mensagem, creio que é influência, o irmão Brana diz: antes que o rock o apanhe. Nós poderíamos dizer aqui no Brasil, né? Antes que o funk o apanhe. E você pode ver que as coisas voltadas para as crianças, na mídia, na internet, nos desenhos, até desenhos evangélicos, tem uma batida de funk por trás. E as batidas de funk, as mesmas usadas na terreira.
atraindo espíritos, demônios para dentro da sua casa, para a vida daquela criança. Então nós precisamos ter discernimento, nós precisamos estar armados e preparados para a batalha. Quarta-feira passada falei sobre os decretos de Deus e disse, né? Tem um lugar no inferno para não ter importância, não faz mal, é coisa da sua cabeça, não tem problema. Tem um lugarzinho lá no inferno só para essa turma, que acha que não tem problema nenhum este mundo e está corroído por dentro e por fora. A Bíblia diz, o mundo jaz do maligno, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia! Então voltamos para a nossa missão. Qual é a nossa missão? Repete comigo, povoar o céu. Essa é a nossa missão. E o que nós temos que fazer para povoar o céu? Nós precisamos falar com nossas crianças na linguagem que elas vão entender. Eu vou falar de um jeito diferente. Vamos desenhar, né? Sabe quando a pessoa diz, quer que eu escreva, quer que eu desenhe para você entender? Vamos desenhar para as nossas crianças o seu destino. Porque a escola vai fazer o deles. A esquerda vai fazer o deles, a direita também. Vamos nós desenhar o destino para as nossas crianças. Vamos formar o seu caráter. O primeiro professor de uma criança é a mãe, é o pai. Você é a primeira palavra de autoridades deles. E você tem até os 12, 13 anos para plantar isso neles. Porque passado desta idade, eles vão questionar tudo aquilo que você fala. Até os 13 anos eles não questionam, eles tomam por absoluto aquilo que o pai e a mãe falam. Mas passou dessa idade, eles vão questionar. E eu diria, irmãos, hoje as coisas são diferentes. 8 anos de idade, 7 anos de idade, eles já têm acesso a YouTube, a Google, e eles já estão perguntando com 7, 8 anos de idade o porquê que eu tenho que te obedecer. Então a geração que nós lidamos hoje é diferente de como foi com os nossos pais para nós. Já está, o nosso prazo já está mais apertado. E nós precisamos, desde cedo, ensinar, como a Bíblia falou, né? Eu tenho que voltar aqui a palavra, mas eu quero usar a mesma palavra. Intimizar. Intimarás. Colocar no íntimo da criança o caminho que ela deve trilhar. A nossa missão é povoar o céu. Como nós fazemos isso com nossas crianças? Todo este mundo, irmãos, ele funciona pelo poder da palavra falada. Ele funciona, e a palavra falada, nós alinhamos, nós colocamos bênçãos ou maldição. Então, vamos dizer, você mexe com o sobrenatural através da palavra. Amém? Nós precisamos gerar neles a identidade cristã neles, a identidade de Cristo neles, eles saber quem eles são no corpo de Cristo, e nós precisamos formar neles, mas no lado natural, a autoestima deles. Nós precisamos, é nossa missão isto. Então, como que nós fazemos isso? Com a palavra. Agora, há pessoas que maldizem seus filhos, mas até mesmo com boa intenção. A criança não estudou e diz, mas veja, tu é um burro, vai rodar na prova. Desse jeito não vai dar certo. Como é que tu vai se formar? E aquelas palavras de represárias, de crítica, com a intenção do pai de fazer com que o filho estude, causa o contrário. Porque faz com que aquilo fira seus sentimentos. E em vez de... Deixa eu falar diferente para ficar mais claro. Críticas não constroem. Tem as pessoas falam, né? Ah, mas é uma crítica construtiva. É balela. Críticas não constroem. Críticas destroem. Fere, magoa. Não use isso. Faça o reforço positivo, né? Quando vai se treinar cães. Você precisa elogiar. Você precisa apoiar.
A criança diz, mas eu vou rodar na prova. Não, você vai passar na prova. Estuda que você passa. Entendeu? Em vez de criticar, elogie. Mesmo que você tenha boa intenção. Não, mas eu falei isso por boa intenção. Boa intenção não é palavra. O inferno está cheio de boa intenção. A cadeia também. E de razão. Mas nós precisamos abençoar. Provérbios 18, verso 21. No 20 diz, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios se fartará. Quer dizer, você vai ver do fruto da boca o resultado. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, aquilo que nós falamos vai ser bênção ou maldição. A palavra bênção ou abençoar, ela vem de outra palavra que se chama bendição. O sufixo ali, dição, significa a maneira de falar. E o prefixo, a primeira parte da palavra, pode ser bem ou pode ser mal. Então, bendição, bênçãos. Maldição é uma ou outra coisa que você vai lançar sobre os seus filhos. Agora, veja bem, irmãos, eu lido muitas vezes com problemas de libertação, problemas onde as pessoas estão sendo tribuladas, aprisionadas, todo caso que envolve libertação. Tem sempre um princípio dos direitos do diabo. E os direitos que o diabo tem, muitas vezes, são os pecados que as pessoas cometem ao longo da vida, são heranças espirituais que recebe de antepassado, pecados de antepassados, alianças. Vocês sabem essas coisas já. Mas existe essa categoria também. Que a pessoa não tem pecado nenhum, não tem herança nenhuma, mas lá atrás houve maldições que foram lançadas sobre ela. E essas maldições, irmãos, precisam ser quebradas. Mas como nós somos pais hoje, como você tem seus filhos, tem aqueles que você ama, escolha hoje não lançar maldições, mas lançar bênçãos, lançar proteção sobre o seu filho. Não diga o que você não quer que o seu filho seja, mas você tem que profetizar pela fé, declarando hoje o que ele é, para que então ele seja. Profetiza hoje, declarando com fé que você deseja que ele seja. E ele vai ser isso. Se como as pessoas dizem, esse menino não vai dar em nada, e cresce, não dá em nada. Mas se você falar, esse menino é de sucesso, esse menino é para a glória de Deus, esse rapazinho é um cristão verdadeiro, foi lá, fez arte, mas o Senhor Jesus perdoa e edifica esse menino. Em vez de maldizer, abençoe, fale coisas boas, profetize, despeje coisas boas sobre as crianças. Amém? Veja, nós vemos na Bíblia a história de Isaac, que teve 2 filhos, Jacó e Esaú. E a Bíblia diz que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. E na palavra de Deus havia, na Bíblia, uma bênção que veio desde Adão, passou pelos filhos de Adão, chegou a Noé, de Noé passou para os Sem e Jafé, e dali foi vindo, e essa bênção estava sobre Abraão, e essa bênção foi passada para Isaac, e agora Isaac já velho, cego, ele tinha a missão de entregar essa bênção para o seu primogênito. Era Esaú, os 2 nasceram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro, e Jacó veio agarrado no calcanhar de Esaú, Mas Esaú amava a bênção. Jacó amava a bênção, e Esaú a desprezava. Ele não tinha por grande valor. Achava que era só uma história, achava que era só algo, algumas palavras que eram ditas, mas Jacó queria aquilo para ele. Eu imagino que Jacó conhecia as histórias, que Jacó conhecia, sabia o que era falado, o que aquilo carregava, o poder que aquelas palavras continham nelas.
E ele desejava aquilo para ele, para a sua vida, para a sua descendência. E você vê até o final da vida de Jacó como ele amava realmente esta bênção. E aí, vocês sabem a história, né? Ele compra a bênção de Esaú. Ele faz um guisado, Esaú chega da caça, sem comida, com fome, e pede um prato de lentilha. E Jacó diz, olha, se tu me der a tua bênção, a tua primogenitura, então eu te dou um prato de lentilha. Senão não te dou. E ele disse, que me serve a primogenitura se eu estou morrendo de fome? Passa aqui esse prato. Então, legalmente e espiritualmente, Jacó estava certo. Ele comprou a primogenitura dele, o direito dele. Só que tinha um problema. Como é que ele ia convencer o pai de dar esta bênção para ele? Né? Porque Esaú estava na graça de Isaac, mas Jacó estava na graça da mãe. Né? Um puxava para cada lado. A mãe sempre cuida do mais fraco, né? E aí, irmãos, veja bem o que aconteceu. A mãe bola um plano. Né? Chegou a hora, então, de passar essa bênção. Isaac pede para Esaú ir fazer uma caça e preparar um guisado para ele, para que seu coração se alegrasse, para ele pudesse abrir o coração e liberar a bênção da primogenitura sobre Esaú. E aí ele sai para caçar, a mãe vai lá e faz o guisado que o pai gostava de comer. Né? Jacó pega as roupas de Esaú, coloca peles de ovelha sobre as suas mãos para que o pai tocasse, e Esaú era peludo. Né? E Isaac, sendo cego, podia conhecer a voz, mas ele tinha outras maneiras de reconhecer. E então Jacó entra na presença do pai com aquele prato, e diz, pai, está aqui o prato e eu quero a minha bênção. E Isaac come aquele prato, fica feliz, conversa com o filho e diz, engraçado, a voz é de Jacó, de Esaú, não, é de Jacó, a voz é de Jacó, mas o cheiro, vem aqui perto, pegou nas mãos, o braço é de Esaú. E aí ele vai e cheira e ele diz, Esaú, tu tens o cheiro do campo. Ele estava com a roupa do irmão. E ali então aquele pai começa a abençoar o filho. E aquela unção, ela é transmitida, transferida, dada para Jacó. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância do trigo e do mosto, do vinho, e sirvam-te povos e nações, encurvem a ti. Sê senhor de seus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvarem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Essa bênção, ela é válida e viva até hoje. Todo aquele que abençoa Israel é abençoado. Todo aquele que amaldiçoa Israel é amaldiçoado. Cerca de 3.000 anos que isso aconteceu. Vocês estão entendendo o valor que tem as bênçãos que você joga sobre os seus filhos? Jacó amava isso, ele queria isso, ele reconhecia isso. E por ele reconhecer isso, Deus o amava. Ele percebia, ele valorizava algo que era sobrenatural. Quando acontece isso, Jacó dá um jeito de fugir. Esaú jura de morte a seu irmão. Vocês sabem a história, 14 anos. Muitos problemas aconteceram na vida de Jacó, até que um dia ele se encontra com o autor da vida. Aquele anjo no vale de Jaboque, e ele luta com o anjo. Ele pergunta o nome do anjo, o anjo diz, porque tu quer saber, visto que é maravilhoso. E ele se agarra às pernas do anjo, quando ele percebe que aquilo era sobrenatural. E o anjo pede para ele largar, e ele diz, eu não te deixo, eu não te largo, enquanto tu não me abençoares. E então ali veio a conclusão daquela bênção divina. Veio do alto, veio a autenticação de Deus. E para que Deus fizesse isso, ele muda o nome então de Jacó
para Israel. Jacó, que significava aquele que agarra, o usurpador, aquele que toma, agora era o príncipe. E como príncipe, então ele se levanta dali diferente, mancando. E aí vocês conhecem a história, ele se encontra e reconcilia com seu irmão. Jacó, agora Israel, ele tem 12 filhos, né? E dão origem às 12 tribos de Israel. E diferente do seu pai, Isaac, que abençoou apenas o primogênito, depois quando Esaú volta e descobre que tinha sido logrado na bênção da primogenitura, ele até pede para o pai abençoar alguma coisa, mas o pai diz, meu filho, se esvaiu toda a bênção já. E ele tenta jogar algumas bênçãos sobre ele, mas eram coisas poucas, né? Mas ele reconhecendo o valor, e o valor que ele dava para essas bênçãos, para essa preciosidade de Deus que é carregada através da palavra falada, ele fez questão de abençoar todos os filhos dele. Alguns que não tinham mérito, né? Ele não deu bênçãos tão boas, vamos dizer assim. Mas ele fez questão de chamar todos os filhos e os abençoar. Isso está lá em Gênesis 49. Se você ler uma página antes, em Gênesis 48, verso 13, você vê algo, no mínimo, curioso também na Bíblia. Que ele abençoou os netos, Efraim e Manassés, os 2 filhos de José. E ao chamar aqueles 2 e colocá-los diante da frente deles, José foi esperto, ele sabia que a bênção ia para o primogênito. Então ele vai e coloca os 2 e coloca o mais velho, Manassés, no lado direito do pai de Israel, para que o pai estendesse a mão e abençoasse. Mas quando Israel vai abençoar os 2, ele cruza as mãos. E a bênção da primogenitura cai sobre o mais novo, Efraim. E uma bênção secundária cai sobre o outro. E José não gosta daquilo. Diz, pai, olha, o mais velho é esse aqui. Mas Israel diz, filho, foi o Senhor que cruzou os meus braços. Eu sei que esse aqui é o mais velho. Mas foi o Senhor que fez isso. A isso nos aponta, irmãos, para como Deus trabalha. Nós podemos ter os nossos planos, as nossas ideias, os nossos achismos, achar até que Saul era um rei melhor do que Davi, mais formoso, mais bonito, mais alto. Porém, Deus faz as coisas diferente de como a gente imagina. Ele escolheu antes da fundação do mundo amar Jacó, que não era como um caçador, como um homem de sucesso, alguém que tinha um perfil para ser um rei. Mas, em outras palavras, né, era um espertalhão. Conseguia lograr todo mundo. Mas Deus amou aquele espertalhão. Aquele que não valia, né? E fez daquele que não era um príncipe, um rei, o pai de nações. Nele carregou a sua descendência, né? O povo judeu, o povo de Israel. Nele veio o Messias, o Salvador deste mundo, o Senhor Jesus Cristo. E o mesmo nosso Deus fez na cruz, quando Jesus estendeu-se os braços. Ele tirou a bênção dos judeus, para aqueles que tinham mérito, que mereciam, que eram santos, e veio trazer as bênçãos para um povo gentil, que eram pagãos, pecadores, sem mérito algum, mas a graça foi projetada, e por esta graça, esse cruzar de Deus, hoje nós estamos aqui, vivendo uma bênção extraordinária do Senhor Jesus Cristo, vivendo a adoção, de poder falar no nome dele, de ser chamados reis e sacerdotes, dar decretos, entrar na sala do trono. Você acha que isso é pouco que você tem na mão? O diabo não quer que você saiba disso. Porém, nós temos isso. E os nossos filhos precisam saber disso. Porque se eles não souberem, eles não vão saber se opor a este mundo. Eles não vão saber como passar isto para outra geração. Isso precisa ser internizado dentro deles.
né? Colocado para o íntimo deles, no interior dos seus coraçãozinhos. Precisamos ter esta consciência. E nós hoje jogamos sobre eles, não sobre um, né? Isaac era o amor, mas Jacó era a graça. E hoje nós vivemos na graça. Nós não lançamos sobre o primogênito uma bênção, mas nós podemos lançar sobre todos os nossos filhos a bênção do Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos deixar para eles as nossas heranças fracassadas, da nossa família caída, mas nós podemos deixar a herança do Senhor Jesus Cristo para eles, porque a herança é algo que nos é dado quando alguém morre. E o Senhor Jesus morreu na cruz. E ao morrer na cruz, ele conquistou todo o inferno, toda a morte. E isso está ao nosso alcance, da nossa língua, da nossa boca. Então, se nós temos que dizer algo, nós devemos dizer aquilo que edifique. Porque as nossas palavras são carregadas com um grande poder, com um enorme poder. E nós temos o poder, irmãos, veja o que eu vou te dizer, de povoar o céu. De povoar o céu. É a missão que nos foi dada e é o que nós temos capacidade de fazer. Ah, meu irmão, como é que eu posso salvar a alma do meu filho? Sim, você pode. Você pode. Mas a salvação é individual. Sim, a salvação é individual. Mas você não tem fé? E o Senhor não disse que tudo que nós pedimos em seu nome, Ele nos daria? Parece estranho o que eu estou dizendo? Vamos ler o profeta falando isso, então. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então, eu estou crendo por minha casa. Você está crendo por sua casa. Por cremos naquilo, por confiarmos em Deus, Deus imputa a nossa fé, como Ele fez com Abraão, com Jó, ou com qualquer um deles, por justiça, quer dizer, por perfeição. Vocês veem? Então, isto nos é imputado por justiça, e assim é como tu e tua casa serão salvos. Eu penso que isso é uma coisa maravilhosa. Então, não somente isso, mas eu estou crendo por cada irmão, todos os meus irmãos, minha irmã, eu não estou crendo só por eles, eu estou crendo por todas as pessoas da minha igreja, eu estou crendo por todos vocês, e eu quero que você creia por mim, por causa da justiça de fé. Nós não temos que fazer uma oferta queimada, Cristo é a nossa oferta, mas nós temos que ter fé naquela oferta que Cristo fez, que Ele nos fez esse tipo de promessa, que o que pedires ao Pai em meu nome, eu farei. Agora, todos nós queremos e pensamos nos nossos filhos, são renegados e coisas assim, mas nós devemos parar com isto, de chamar eles de renegados, de delinquentes, de fracassados, tantas coisas ruins. Mas devemos parar com isto. Mas nós devemos parar com isso. E eu creio que nós devemos lembrar que estes filhos são os melhores filhos do mundo. É assim que nós devemos orar. Porque eles são os nossos filhos e nós os reclamamos a Deus. Esse reclamar a Deus, irmãos, é um sentido assim, eu reivindico meu filho para Deus. Está no vício, está nas mãos do diabo, eu reivindico. Eu quero ele para mim no céu. Eu quero que ele seja um cristão. É entrar na presença de Deus e fazer uma reivindicação. Porque os nossos filhos são herança do Senhor. Se são heranças que o Senhor nos deu, é meu, é minha propriedade. E se é minha propriedade, então eu quero para mim. Eu não deixo o diabo levar. Essa atitude que nós temos que ter. Vocês estão entendendo? Então nós reclamamos a Deus. Agora, a sua salvação não salvará aquela criança. Paulo disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. O que ele quis dizer com aquilo?
ele não disse que porque eles serem salvos, suas casas seriam salvas com eles. Ele quis dizer isto, que porque eles terem, se eles tiveram fé suficiente para ser salvo, aquela mesma fé que ele teve por si mesmo operaria por seus filhos. Entendem o que eu quero dizer? A mesma fé que você tem para você ser salva, você pode projetar ela sobre seu filho e dizer: eu quero ele salvo também. Aleluia! E eu não sei o que vai acontecer, mas uma guerra se inicia. E anjos vão lutar por aquela alma, demônios vão lutar, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então não pode existir amarras. Aleluia! Não pode existir cadeias, vícios, problemas, circunstâncias, ceticismo, ateísmo, seja o que for. Deus tem uma maneira de romper as armadilhas do diabo e, como um cajado de um pastor, puxar aquela ovelha de volta para o aprisco. Aleluia! Agora, eu tenho os meus filhos, e lá está o meu pequeno José, o Billy, a Sara e a Rebeca. Bem, agora, eu quero ver cada um deles como trabalhadores do Evangelho. Olha o que o irmão Brando está projetando sobre os filhos. Você quer ver seus filhos como trabalhadores do Evangelho? Você quer ver eles tocando aqui na frente? Você quer ver o seu filho sendo um pastor, um diácono, um servo de Deus? Você quer ver a sua filha cantando, servindo ao Senhor, tendo um bom casamento? Projete isso. Fazendo alguma coisa, eu quero vê-los salvos e cheios do Espírito Santo. Agora, eu os encomendei a Deus. Eu coloquei eles na presença de Deus. E eu estou esperando em Deus por eles. Vem? Eu creio que eles serão salvos, cada um deles. Eu creio que eles serão salvos e eu os terei do outro lado. Eu não creio que minha salvação vá salvá-los. Não. Mas minha fé em Deus fará isto. Vejam, minha fé, crendo que Deus fará isso e fará com que eles venham a Cristo, e eu creio que por estarem orando por seus filhos, esta é a razão que seus filhos têm este comportamento e verdadeiras damas e cavalheiros nesta era selvagem que nós estamos vivendo. Mesmo assim, eles têm aquela parte neles que é o melhor que eu conheço em qualquer filho. Vem? Bom, eu penso que a razão disto são suas orações por eles. Ele está elogiando a igreja. Quando o irmão Brando ele prega essa mensagem, ele diz: essa mensagem não é para vocês, mas é onde essas fitas vão ir, onde esses livrinhos vão chegar a pessoas que precisam. Não era o problema da igreja, mas nós precisaríamos disso. Amém? Bom, eu penso que a razão disso são suas orações por eles. E vocês o entregaram a Deus e estão firmes nesta confiança. Amém? Então, o que nós precisamos fazer para cumprir a nossa missão? Nós precisamos bem dizer aos nossos filhos, constantemente, diariamente, falar coisas boas a eles. Quando você elogia: filho, você é forte, você é corajoso. Eles ficam inflados, né? Eles pensam que pode vencer qualquer coisa. E é isso que eles precisam, irmãos. Meu filho, você pode fazer o que você quiser. Entrega isso, isso dá autoestima para eles. Meu filho, você é um cristão. Você pode falar em nome de Jesus. O Dimas, irmão, sabe expulsar do capeta. Quando você menos espera, ele está expulsando o diabo. Por quê? É ensinável. Você ensina isso. Agora tem filho de crente que não sabe nem quem é o irmão Brando. Mal sabe quem é Jesus. Você precisa ensinar. Você é o professor. Você é o líder espiritual na sua casa. Você é a cobertura dos seus filhos. E você pode fazer isso. Você deve fazer isso. Nós temos que fazer isso. Porque é onde você vai colher o bom resultado. Como que eu faço isso, pastor? Orando.
Ontem, por vezes nós somos tão negligentes, né? Eu ouvi a voz do Senhor dizer, na hora a gente não pensa que é, né? Prepara uma oração para as crianças. E eu achei que se fazia desta mensagem. Falava desta mensagem que já estava no meu coração de trazer. Então, estava nos planos de preparar. Mas à tarde, o irmão Júnior disse, pastor, faz uma oração com as crianças. Eu entendi, era isso que o Senhor queria. Então, depois eu parei e disse, Senhor, agora eu preciso fazer aquelas orações. Eu comecei a preparar. Eu vou pedir para os irmãos ficarem de pé. Se você desejar vir à frente do altar. Nós temos várias vezes na Bíblia quando o Espírito Santo era transferido com imposição de mãos. Se você puder colocar as mãos sobre os seus filhos, se eles estiverem aqui, coloque as suas mãos sobre eles. Pode continuar, irmão Rodrigo. Venha à frente, irmão Rodrigo. Venha com a sua família, por favor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Se pudessem trazer as crianças da escolinha para cá. Ela foi chamada. Deus é tão bom. Deus é tão maravilhoso. Pai, eu oro agora pelos pais, Pai. Por cada mãe. Há filhos que não estão aqui, Pai. Há filhos que estão aprisionados no mundo. E o jugo de escravidão caiu sobre eles. Há pais que sofrem, Senhor. Mas diante da Tua graça, diante do Teu trono, nós proferimos palavras, Pai. Mas eu peço a Tua graça e misericórdia para que essas palavras sejam carregadas no nome do Senhor Jesus Cristo. E para isso, Senhor, eu oro e peço a Tua santificação sobre cada pai, cada mãe, cada irmão e irmã que está intercedendo por alguém, clamando, desejando o bem, o mover do Teu Espírito Santo, Pai. Eu oro para que o Senhor libere as bênçãos divinas a bebezinhos e a filhos adultos. Pai, nós entregamos a Ti. Como o irmão Brana disse, nós os recomendamos a Ti. E diante daquele trono de graça e misericórdia, nós viemos reivindicar os nossos filhos em salvação. Pai, dá a eles o batismo com Teu Espírito Santo. Libera o Teu poder, Pai. Entrega a cada mãe, a cada pai, o Teu Espírito Santo. E Suas mãos estão tocando em seus filhos. Aqueles que estão distantes, nós estamos orando e colocando na Tua presença, ó Pai. E eu peço que o Senhor libere a Tua unção, libere o Teu poder, libere o Teu amor, ó grande Deus. E Tua coluna de fogo entre em cena, Pai, e visite os lares daqueles que estão assistindo agora. Pai, nós intercedemos e clamamos que o Senhor rompa amarras de drogas, de vícios, de promiscuidades. Que cada cativeiro seja rompido agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, um céu não é céu sem um filho. Por
isso o Senhor nos disse que tudo aquilo que nós amamos, tudo aquilo que nós já nos amou, nós o teremos. E nós declaramos aqui, Pai, diga comigo assim: eu tenho. Nós temos, Pai, são propriedades nossas. Pai, capacita meus irmãos, capacita minhas irmãs em suas missões de povoar o céu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mal seja rompido, colocado por terra. Nós clamamos e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo a tua bênção, a tua salvação. Glórias a Deus. Permaneça aqui, permaneça com os olhos fechados. Tu e tua casa serão salvos. Tenho observado em minhas reuniões muitas vezes um rapaz chegar ao altar, tendo sido resistente por toda a sua vida, e ele cai de joelhos e começa a chorar, e se levanta e diz: eu tive uma velha e querida mãe, se ela estivesse no céu esta noite, eu sei que ela está olhando aqui para baixo e está contente em me ver aqui no altar. Vem, aquela mãe orou e creu. Veja, ela partiu há muito tempo, mas aqui estão as suas orações, porque é a justiça. Veja, tu e tua casa serão salvos. Deus sabe como trabalhar, Ele sabe como fazer, Ele sabe exatamente como fazer todas as coisas. Como eu disse outro dia, quando nós nascemos do Espírito de Deus, que Deus não é fraco em um ponto e forte em outro. Se vocês tiverem uma pequena sombra de Deus em você, somente um pedacinho menor de Deus, então você teria todo o poder. Você teria suficiente poder em você para fazer um outro mundo, sair e viver nele. Mas este poder é controlado pela fé. Se não fosse, todos nós teríamos um mundo lá fora vivendo nele. Mas se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, você tem o poder de Deus em você. E aquela lei segura aquela fé para aquela coisa. Vamos tomar, por exemplo, todos nós, eu diria, nós em alguma ocasião mentimos, roubamos, amaldiçoamos, juramos e fizemos tudo que era errado. Bem, um dia, quando aceitamos a Cristo, o que Ele fez? Ele nos deu acesso. Assim que nós o aceitamos, isso pela fé, exatamente como Paulo disse aos romanos: tenha fé, exatamente o que Jó fez, creu, vem, e tão logo nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, imediatamente nós recebemos fé, até que nós afastamos daquilo, não mais mentindo, não mais roubando, não mais enganando. Vem, porque nós subimos a um nível acima do pecado que cometimos, e nossa fé foi imputada por justiça. Por quê? Porque nós cremos que somos salvos, não é certo? Nós cremos, e aqui, que somos salvos. Então nós subimos acima daquilo, porque nós cremos que somos salvos. Você crê? Amém. A mesma fé que você está crendo para a sua salvação, você exerce ela pelos seus filhos. Abraão creu que seria pai de nações, e isso lhe foi imputado por perfeição. E quando dizemos amém, você está dizendo assim é. Você pode dizer: meu filho é salvo.
Assim é. Ouviu, Satanás? Assim é. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Em nome de Jesus. Missão cumprida. Amém. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém.